Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de dar continuidade nessa oportunidade ao nosso estudo que nós estamos realizando em cima da carta destinada à igreja dos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, essa igreja que no seu capítulo 2, e versículo de número 9, diz assim, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Nas duas últimas oportunidades em que nós nos reunimos, nós falamos sobre o exemplo de humilhação de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo apresenta como um exemplo, para a própria igreja dos Filipenses, que era alvo de alguns desajustes, de algumas pessoas que estavam tendo algumas atitudes egoístas, buscando vanglória, faltando humildade. Então, nesse propósito de advertir a igreja para isso, Paulo coroa a sua admoestação, a sua exortação, o seu estímulo a que a igreja busque um caminho de unidade, de humildade, de considerar os outros superiores, cada um a si mesmo. Ele traz o exemplo de humilhação, de humildade, de sofrimento de Jesus Cristo. Então, nós tratamos isso aí umas 2 semanas, falando sobre essa atitude de Cristo. Então, ali do versículo 6 até o versículo 8, que nós já vimos, nós nos deparamos com aquilo que Cristo fez. Então, se nós pudéssemos dividir, do versículo 6 até o versículo 8, nós vemos a obra de Cristo, o trabalho de Cristo, o que Cristo fez, a sua renúncia, o seu esvaziamento, a sua abdicação, a sua humilhação e a sua morte de cruz. A partir do versículo 9, nós vamos ver aquilo que Deus fez, aquilo que o Pai fez ao Filho, recompensando o Filho por tudo aquilo que ele fez, porque o versículo 9 diz assim, pelo que também, esse pelo quer dizer, por causa disso, pelo que Cristo fez, da sua atitude, do seu sentimento, por causa disso, Deus o exaltou, sobremaneira. Então, se por um lado o Filho, ele se humilhou, o Pai o exaltou. Se o Filho se entregou à morte, o Pai o ressuscitou. Sempre existe uma contrapartida do Pai, no sentido de exaltar o Filho, na atitude do Filho de se humilhar. Então, o Filho se fez pobre. Cristo, nós vimos, ele se fez pobre. E o Pai o glorificou. O Filho, ele se fez servo, ele assumiu a forma de servo.
e o Pai lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Na verdade, por trás disto existe uma grande verdade ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante seu ministério, que é, na verdade, o princípio de que Deus exalta aqueles que se humilham, né? Esta é uma verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou aos seus discípulos enquanto esteve com ele, né? Nós vemos algumas oportunidades que Jesus ele bate nessa tecla, dizendo sobre essa questão, falando sobre a questão de ser exaltado, né? Que quem se humilha é exaltado. Então, a partir do exemplo de Cristo, nós chegamos à conclusão de que não é uma coisa tão somente que se deu com Cristo, né? Essa é uma regra no reino de Deus. E ele sempre ensinou isso, né? A questão da pessoa que se exalta ser humilhada e da pessoa que se humilha ser exaltada. Mateus 23, versículo de número 12, ele estava falando sobre, o contexto aqui era a atitude dos fariseus que adoravam, buscavam os primeiros lugares nas sinagogas, né? E gostavam das saudações, de serem saudados, né, nas praças, serem chamados de mestres pelos homens, né? E ele traz, por trás dessa atitude dos fariseus, esse ensino para que os seus discípulos não se tornassem iguais àquela geração que buscava se exaltar, né? Eles buscavam esse caminho. Então, Jesus ele diz no versículo 12, do capítulo número 23, que quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Ele não fala numa grande possibilidade. Ele não diz que a pessoa corre o risco. Ele não diz isso. Ele diz que aquele ou a quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quer dizer, é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que busca a autoexaltação, ela enfrentará a humilhação, né? E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, né? Esse era o ensino de Jesus, sabendo que isso iria acontecer na sua própria vida, né? O Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Lucas 14, e versículo de número 11, também diz assim numa outra situação. Então ele repete, aqui não é uma passagem paralela, né? Não é uma passagem paralela. Ele está novamente tocando nesse assunto. Num dado momento ele fala, olha, ele adverte, toda a pessoa, ou todo aquele que se exalta, será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. No capítulo de Lucas, no capítulo 18 de Lucas, versículo de número 14, diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Ele está falando ali da parábola do fariseu e do publicano, né? Diz justificado para a sua casa, no caso o publicano, e não aquele, o fariseu. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vemos no ensino de Jesus, né, uma ênfase muito grande nessa verdade, né? Então, eu entendo que ele não está falando de uma probabilidade, de uma possibilidade de que se alguém se exaltar, né, talvez ele venha a ser humilhado. Jesus está apresentando como uma lei, como uma regra, né? Tiago, quando ele, no capítulo 4, Tiago, ele diz, e no versículo 10, Tiago, capítulo 4, versículo 10,
Tiago 4:10, diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor. Então, quer dizer, consequentemente, por conta disso, ele vos exaltará. Tiago, que foi um discípulo de Jesus, né? Então ele também traz esta afirmativa. Da mesma sorte, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Não é, irmãos, uma atitude de humildade só com relação à pessoa de Deus. Nos humilharmos diante de Deus, não sei se é fácil, mas é mais fácil, né? O difícil é nos humilharmos diante dos homens, né? Essa atitude de humildade não é só uma atitude de humildade diante de Deus, mas diante dos homens também, né? Sempre estamos diante de Deus, em qualquer atitude. Quando nós estamos tratando com alguém, nós estamos diante de Deus. E se nós nos portarmos de maneira orgulhosa diante dessa pessoa, Deus está presente, né? Então aqui é uma atitude diante dos homens, não somente diante de Deus no momento da oração, né? Porque no momento da oração a gente normalmente se humilha diante de Deus, mas diante das pessoas, né? Não adianta nada eu me humilhar diante de Deus e diante das pessoas eu ter uma atitude arrogante, né? Uma atitude prepotente. Então ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tudo isso que nós estamos falando, que Jesus falou, que Tiago fala, que Pedro fala, tudo isso, na verdade, é uma realidade ocorrida na vida de Jesus, né? Na sua auto-humilhação, né? No seu sofrimento, na sua abdicação da sua glória. Nós vemos depois Deus o exaltar, né? O texto fala claramente que por isso, né? Pelo que Deus o exaltou, quer dizer, por conta dele ter tido essa atitude. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, quando nós olhamos para ele, e não somente para ele, mas quando nós olhamos para outros personagens bíblicos, nós somos advertidos de algo interessante, de que a exaltação e a humilhação, elas são consequência uma da outra. Quando a gente estuda esses textos, quando a gente reflete sobre esses textos, a gente vê que as duas coisas, elas andam juntas, né? Uma, via de regra, é consequência da outra, de tal maneira que a exaltação é uma consequência da humilhação. Jesus foi exaltado porque justamente ele se humilhou. Mas o inverso também é verdadeiro. A humilhação é consequência da exaltação. Isso quer dizer que Deus não somente exalta aquele que se humilha, como no caso de Jesus Cristo, mas Deus também, ele humilha aquele que se exalta. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 6. Depois de Ana
alcançar o seu intento, o seu objetivo, o seu desejo de gerar um filho, que foi Samuel, Ana, ela entoa um cântico que é descrito justamente no capítulo 2 de 1 Samuel, e lá no versículo 6, ele diz assim: o Senhor, o testemunho dela, né, é aquele que tira a vida e que dá. É Ele que faz descer a sepultura e é Ele que faz subir. É Ele que tira a vida e é Ele que ressuscita. O Senhor é aquele que empobrece e enriquece. Então, o Senhor é aquele, por ser dono de todas as coisas, Ele concede as bênçãos, inclusive materiais, e é aquele também que tira, porque Ele é Deus. E depois, Ele é aquele que abaixa, e aqui o abaixar é jogar para baixo, é humilhar, né? E também exalta. O próprio testemunho desta mulher é no sentido de que Deus tem o poder e é Ele que pode humilhar as pessoas e também pode exaltar, né? Deus é que pode e efetivamente faz isso, de tal maneira que aqueles que a si mesmo se humilham serão por Deus exaltados, e aqueles que a si mesmos se exaltam serão humilhados. E uma coisa interessante também, né, que refletindo sobre esse assunto, eu estando pensando nisso, nessa verdade, né, eu encontro uma outra realidade, que é a seguinte: elas não somente andam juntas, mas também a humilhação e a exaltação, elas são inversamente proporcionais. O que significa isso, né? Isso você talvez nunca leu em lugar nenhum, talvez você nunca ouviu alguém dizer, né, que a humildade e a exaltação, ou a humilhação e a exaltação, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque certamente, quanto mais baixo alguém se coloca, mais alto Deus o levanta. Foi assim que aconteceu com Cristo. Ninguém desceu tanto como Cristo. Sendo Deus, quer dizer, ninguém entrou num processo tão descendente, né, de humilhação tão baixo no sentido de enfrentar uma morte. Nós vimos a questão da morte vexatória, a humilhação, né, a vergonha. Então, o fato de Cristo ter descido tanto, de ter se humilhado tanto, proporcionou a ele, por Deus proporcionou a ele, a essa exaltação, que o texto diz que ele foi sobremaneira exaltado. Deus o exaltou sobremaneira, quer dizer, muito além do que qualquer outra pessoa poderia ter sido exaltado por Deus, Cristo foi. Então, assim, quanto mais baixo a pessoa se coloca, mais alto Deus o exalta. E quanto mais alto alguém se põe, mais baixo Deus o humilha. São inversamente proporcionais, né? Se a pessoa ela se exalta demais, pode esperar que a humilhação será grande também, né? Se a pessoa se humilha bastante, certamente Deus vai exaltá-lo. Nós podemos ver, certamente, no caso de Cristo, o exemplo clássico de exaltação. Não existe exemplo maior, biblicamente falando, de exaltação do que a exaltação concedida pelo Pai ao Filho, a Jesus Cristo. Mas também existe um exemplo clássico para que a gente possa entender que essas coisas são verdadeiras, né? Essa inversão na proporcionalidade, quando eu olho, por exemplo, para o rei Nabucodonosor. Ali é o contrário. Então, ali nós vemos um homem que se exalta a si mesmo, né, de uma maneira como se fosse um ser
superdotado, e nós vemos a forma como Deus o humilha, como ele o abate. Assim como Cristo se humilhou num nível tão baixo e Deus o exalta sobremaneira, nós vemos na pessoa de Nabucodonosor uma exaltação própria dele num nível muito alto, e aí então o abatimento da parte de Deus num nível mais baixo. E ele traz esse ensino, ele tem a experiência, ele aprende isso, né? Ele dá o próprio testemunho da sua própria humilhação. Lá em Daniel, capítulo de número 4, Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 29, versículo de número 29. Daniel 4, versículo de número 29. Diz assim: ao cabo de 12 meses, depois de um ano, né? Nabucodonosor havia recebido uma profecia da parte do profeta Daniel de que ele iria sofrer algo na sua vida sério. Passou um ano. Muito provavelmente, na cabeça do profeta, ele devia dizer: isso não vai acontecer mais, né? Já passou um ano desde que Daniel tinha interpretado um sonho para o rei Nabucodonosor. Passado um ano, ao cabo de 12 meses, passeando ele sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse. Falou para quem? Ele falou para si mesmo, né? Aqui ele não estava numa conversa com alguém. Quer dizer, você vê que é uma manifestação de autoexaltação. E ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Tudo possessivo, tudo, né? Tudo para ele, né? A minha glória, o meu poder, a minha majestade. Falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. Isso aqui, irmãos, isso é humilhação, né? O grande rei ser humilhado a ponto de se rastejar no pasto e comer grama como os animais, como um boi. E vão passar 7 tempos por cima de ti, provavelmente 7 anos, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio. É Ele que domina, é Ele que dá, é Ele que concede sobre o reino dos homens, e Ele o dá a quem Ele quer. Então, o que Nabucodonosor havia alcançado, o que ele havia feito, foi dádiva de Deus, foi bênção dele. Ele não devia estar se exaltando por isso. E ele iria aprender essa lição. Versículo 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso dentre os homens. Passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Aí no versículo 34, diz ele que no fim daqueles dias, daqueles 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Quer dizer, ele passou a loucura dele, né? Aquela loucura, Deus concedeu a ele e depois retirou. Ele voltou ao seu normal. Tornou a vir-me o entendimento. E então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei àquele que vive para sempre, cujo domínio é para sempre, e cujo reino é de geração em geração. No versículo 37 desse mesmo capítulo, ele diz assim: agora. Por que agora? Depois de ter passado por tudo o que experimentei, de ter passado o que passei, depois de ser humilhado, eu que me exaltava, agora aprendo uma coisa. Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu. Agora ele não está mais exaltando a ele mesmo.
Ele não está se glorificando a si mesmo pelo que ele fez, pelo que conquistou. Ele aprende. Porque todas as suas obras, obras de quem? Obras do Pai, do Deus, são verdadeiras. E os seus caminhos justos. E ele pode humilhar os que andam na soberba. Esse é o ensino de um homem que se exaltava a si mesmo, que buscava se colocar acima dos outros. Ele aprende a lição. Então, o objetivo, entendo eu, que o objetivo de Deus, especialmente a nós, que somos os seus filhos, que Ele nos ama, que Ele quer o melhor para nós, toda vez que nós nos exaltarmos, de alguma forma Deus vai nos abater. Para quê? Simplesmente para nos castigar ou para nos punir? Não. Ele faz isso para nós aprendermos. Quando a gente olha para Daniel, para Nabucodonosor, que era um rei pagão, era um homem que não conhecia Deus, mas agora passa a conhecer Deus. O propósito de Deus foi não simplesmente punir ele. O objetivo foi ensinar, tanto é que depois ele volta à sua glória. O rei Nabucodonosor volta à glória, mas agora ele vem com uma outra atitude. Então, esse é o ensino que a palavra de Deus nos dá, de que aquele que busca exaltar-se certamente será humilhado. Diferentemente de Jesus Cristo, que sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu forma de servo, ele encarnou, ele sofreu morte de cruz. Então diz o texto que por isso, então, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, o Filipenses 2:9. Esse sobremaneira aqui é um termo no grego praticamente único no Novo Testamento. Quer dizer, ele levantou, ele exaltou o Filho numa posição elevadíssima, por justamente ele ter se humilhado. O versículo 9 assim diz que Deus o exaltou sobremaneira. Ninguém foi, nem jamais poderá algum ser, nem homem, nem anjo, ninguém poderá jamais ser exaltado como o nosso Senhor foi por parte do Pai. Essa exaltação não é somente numa questão de pensarmos de que ele foi levado à destra da majestade, sentado à destra do Pai, mas nós podemos ver dentro dos textos sagrados o que representou essa exaltação. Essa exaltação, ela se manifesta de que maneira? Quando ele, não sei se você se lembra, quando ele já está no estado de ressurreição, que ele se encontra com os discípulos antes de ser recebido aos céus, e ele começa a dar as últimas instruções, ele diz uma coisa interessante que faz parte dessa exaltação. Olha só, irmãos, Mateus 28, e versículo de número 18. Jesus, aproximando-se, falou para os discípulos: toda autoridade. Sabe o que é toda autoridade, irmão? Existe versão que fala todo poder. Todo poder é essa condição de poder todas as coisas e ter poder e autoridade sobre tudo. Sobre a terra, sobre os homens, sobre os poderes, sobre os principados e potestades. Então você imagina um ser que tenha todo o poder. Não existe ninguém na face da terra e não existe ninguém, além de Deus, no céu, nem principados, nem potestades, que detenha todo o poder. Eles recebem algum poder. Toda pessoa, mais ou menos, tem algum poder. A ele foi dado todo o poder. Todo o poder foi dado. E isso faz parte da exaltação. Todo o poder lhe foi dado. A ele foi dado
autoridade para julgar. A gente sempre pensa, né, em Jesus Cristo, em Deus Pai, como o grande juiz. Mas na exaltação, Cristo recebe do Pai o poder de julgar. Julgar quem? Julgar todos, vivos e mortos. Pelo menos assim diz o texto sagrado em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar, é o juiz, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí depois então ele vem aquilo que ele diz para Timóteo fazer, que é pregar a palavra. Mas em nome de, né? Em nome de Jesus Cristo, este que há de julgar os vivos e os mortos. Então, Jesus, Cristo recebe da parte do Pai toda a autoridade e poder, e autoridade e também a capacidade e a condição de julgar. E não somente julgar, mas a exaltação contempla também a condição de ser Senhor sobre todos. Senhor sobre todos. Quando a gente fala de Nabucodonosor, nós podemos dizer que ele era Senhor em 120 nações. De certa forma, ele tinha, né, uma autoridade que contemplava, que alcançava muitas nações. Mas é limitado, de qualquer maneira, esse poder e esse senhorio é limitado. Agora, Deus, nessa exaltação que ele concede ao Filho, a Cristo, ele lhe faz Senhor sobre todos. Sobre todos. Romanos, capítulo 14 e versículo de número 9, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para se tornar Senhor, tanto de mortos como de vivos. Né? Então, a exaltação contempla a autoridade de julgar, né? Contempla a condição de ser Senhor. Né? E mais, Deus o exaltou de tal maneira, diz o texto, que ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou de sobremaneira, versículo 9, do capítulo 2, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. De todo nome. Né? Não existe nome mais elevado do que o nome de Cristo. Isso é exaltar. Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome. E essa condição de ter um nome que está acima de todo nome é refletida justamente pelo fato de ele estar assentado acima de todos. Ele não somente tem um nome que está acima de todos, mas ele está assentado acima de todo o principado e potestade. Existem cânticos que dizem que Deus está acima dos querubins, né? Assentado acima. Isso fala dessa autoridade, de posição. Então, a posição do Filho é a posição de estar ao lado do Pai, acima de todo nome, acima de todo principado e toda potestade. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, falando a respeito do Filho, ele diz assim, a respeito de Cristo, ele, no caso Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Posição, irmãos.
tornando-se, ou tendo se tornado tão superior aos anjos, ele foi elevado, irmãos, a um nível acima dos anjos. Aí alguém diz, bom, mas ele é Deus. Mas ele desceu, ele se fez homem, né? Ele subiu para a glória com seu corpo glorificado. Não é mais na condição de Deus Espírito. Ele encarnou, ele assumiu a forma de servo, ele desceu. E a exaltação de Deus, do Pai, é trazê-lo de volta. Porque antes, como homem, na condição de homem, não como Deus, mas na condição de homem, ele estava abaixo dos anjos, porque era homem. Os homens estão numa condição abaixo dos anjos, muito embora ele não deixou de ser Deus. Mas como homem, ele é levado acima, ele é exaltado acima dos anjos. É assim que diz o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, né? E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome herdado aqui diz que ele herdou, né? E Filipenses 2,9 diz que Deus deu a ele, como herança, esse nome, né? Que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo, ele, segundo Atos, capítulo 3, versículo 6, por meio deste nome, para você entender, né, o poder, a excelência e a posição desse nome, é que por intermédio desse nome, os enfermos são curados. Os enfermos são curados porque eles são curados em nome, ou no nome. Né? É assim que diz Pedro, quando ele é questionado sobre aquele milagre que eles fazem, bem no comecinho da igreja, nos primeiros dias da igreja, e o apóstolo Pedro é questionado sobre aquele milagre que é concedido àquela pessoa que ele era um coxo, um aleijado, né? Atos capítulo 3, versículo 6, Atos 3 e 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Né? Então, a ordem de cura, a determinação de cura, ela se dá por causa da autoridade do nome de Jesus. Né? Só o fato de ter sido feito menção do nome. Então, existe poder no nome. Então, é um nome excelente, né? Acima de qualquer nome. O que se pode fazer de maneira sobrenatural em nome de qualquer outra pessoa? Só em nome de Jesus. E no versículo 16, ele diz assim, ó, quando ele é questionado, quando ele é chamado, porque houve um alvoroço, né, por causa daquela cura, as pessoas ficaram aturdidas, né? Houve um grande rebuliço ali em Jerusalém, e aí chamaram Pedro, começaram a questioná-lo a respeito daquilo que tinha sido feito, desse milagre, e ele conclui dizendo assim, ó, pela fé, Atos 3:16, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, olha só, irmãos, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, que nome? Jesus, fortaleceu a este homem. E agora vede e reconheceis. Assim, a fé que vem por meio de Jesus deu saúde perfeita na presença de todos vós. Né? Pela fé no nome. Né? Então, esse nome,
por causa desse nome, os enfermos são curados. Por causa desse nome, os perdidos são salvos. Atos 4, 10, que diz assim: tomai conhecimento todos vós, ó povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não existe salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o nome de Jesus, ele cura os enfermos. O nome de Jesus, ele traz salvação aos perdidos, né? O nome de Jesus Cristo, ele promove o perdão dos pecados. Tudo isso por causa do nome. Esse nome que é dado pelo Pai, esse nome que ele herda, né? 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, e versículo de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O nome aqui é de Jesus Cristo. Quando você volta atrás, você vai ver o contexto que ele está falando, né? Os nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. Os enfermos são curados por causa do nome de Jesus Cristo. Os perdidos são salvos por causa do nome de Jesus Cristo. Os pecados são perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. Os cativos, os possessos, eles são libertos por causa do nome de Jesus Cristo. As orações são respondidas em nome de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus Cristo, né, esse nome que o Pai lhe dá, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. De todo o nome. Né? Eu estava falando sobre as orações respondidas, né? Ele mesmo fala, no final, bem no final do seu ministério, João capítulo 16, e versículo de número 23, diz assim, ó. Assim também, versículo 22, assim também vós agora tendes tristeza. Ele estava falando porque ele estava se despedindo, né? Ele iria ser crucificado. Então ele já está antevendo, né, a tristeza dos discípulos. Assim agora vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, quando ele se apresentar ressurreto, né? E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, qual é aquele dia? O dia em que vocês vão me ver ressurreto, quando eu vou aparecer para vocês. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Por isso as nossas orações, os nossos pedidos são feitos a Deus em nome de Jesus, porque Jesus disse, o meu Pai vai atender em meu nome. Né? Então, levando-se em consideração o fato dele ter descido tanto, dele ter se humilhado tanto, né, a questão da proporcionalidade, ele foi exaltado como ninguém, foi exaltado sobremaneira, né, de tal maneira que não existe nome nenhum que possa ser comparado ao nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver na semana que vem, pelo contrário, até diante desse nome, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nosso querido Deus e Pai, te louvamos em nome do Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo teu recado, a tua mensagem trazida ao nosso coração.
Nós que muitas vezes somos tentados, ó Deus, a impor a nossa vontade, a nossa opinião, o nosso jeito. E muitas vezes, Pai, muito facilmente somos levados a um caminho que te desagrada. Mas o que nós retiramos, ó Pai, deste recado, da tua mensagem, é que da mesma maneira, assim como o Senhor, o nosso Senhor, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele abdicou de toda a sua glória e se fez pequeno, se fez servo, se fez humilde. Por isso mesmo, tu, ó Pai, o exaltaste e o colocaste numa posição que está acima de todos e de tudo, e deste a Ele toda a autoridade e todo o poder, e lhe deste um nome que está acima de todo nome. Que em nosso coração, Pai, esteja bem clara esta mensagem, que a gente possa viver, Deus eterno. Sabemos que não é fácil, porque temos uma velha natureza que luta e que muitas vezes quer se manifestar dentro de nós, nesse sentido justamente de fazermos o contrário. E muitas vezes seguramente somos humilhados, ó Deus, porque trilhamos um caminho de autoexaltação. Por isso nos ensina, nos abençoa, Senhor meu Deus, dá-nos a condição de seguirmos o exemplo, que tenhamos em nosso coração, como diz a tua palavra em Filipenses 2, que tenhamos em nosso coração o mesmo sentimento, Senhor, que houve em Cristo Jesus. Que assim seja com a gente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos mais uma vez, Pai, pelo teu recado, pelo teu ensino, pela tua palavra. Pedimos a tua bênção agora. Nos leva, Senhor meu Deus, para o nosso destino, para o nosso lar, para a nossa casa. Debaixo da tua bênção, nós oramos a ti, em nome do Senhor. Amém? E glória a Deus. Deus abençoe, amado.